Prezados irmãos, sejam bem-vindos na nossa casa. Claro, a gente está em festa. Quando a gente entra e vê aqueles medicamentos ali, parece que é uma bagunça, mas não é não. É uma bagunça bem organizada. Porque nós estamos esperando uma transportadora que Uberaba arrumou para levar esses remédios, né? Então, parece que até terça-feira chega a transportadora. E também lembrar aos nossos irmãos que dia 24 desse mês, às 14h, vai ter aquele trabalho de passes com aquele médium que é o Paulo Neto. Então, quem quiser passar nesse passe, precisa dar o nome lá, só para a gente ver o fluxo de pessoas, não é? E organizar. No máximo que demora, são 2 horas, máximo. E eu peço até, antecipado, quem estiver fazendo quimioterapia, quem saiu de cirurgia, gente, nós temos que entender e ceder para que eles possam passar, não é? Assim, na frente das outras pessoas. Aldeir, senta aqui, meu filho. Esse companheiro é de Volta Redonda, onde algumas vezes eu fui assim muito feliz para Volta Redonda para falar na casa do Luiz, né, que é o pai dele. A gente lembra ele meio menino ainda, sabe, carregando uma câmera para lá, para cá, para filmar, para fotografar, né? E agora ele está morando aqui em São Paulo, é um trabalhador de Jesus. Então, seja bem-vindo. Então, nós vamos dar início ao nosso trabalho. Vamos começar fazendo a nossa prece, né? Pedindo, Chico, você faz a prece para nós? Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga do pranto dos nossos erros, neste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, nas noites mais tormentosas, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria, da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão. Mestre, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia da nossa morte, no abandono, no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Sintamos a luz da vida, renovada e redimida, Pai, na paz ditosa e imortal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a todos de boa vontade. Existe um livro que é Psicofonia, de Chico Xavier. O Chico tinha todas as mediunidades que nós possamos imaginar. Era infinito, era de uma sabedoria que transcendia o ser humano. E nesse livro chamado Vozes do Grande Além, foi psicofonia, e quem foi formando esse trabalho, esse livro, foi o esposo da Meimei, não é? Que tinha ficado viúvo. E quando ele conheceu o Chico, ele ficou tão encantado com a mediunidade, encantado com tudo que ele estava acontecendo, que realmente ele se entregou depois para a doutrina. Hoje ele já está falecido também, o Arnaldo. Então, desse livro, existe na psicofonia, que era gravado, né, com a voz do Chico e tudo, uma lição que é uma coisa tão grandiosa que vocês não podem nem calcular. Olha, chama Vozes do Grande Além. Sabem por quê? Às vezes nós ficamos tão perplexos com tudo que acontece ao nosso redor.
Quem poderia imaginar que um acidente de avião ia acontecer o que aconteceu, não é? Com aquele rapaz, vamos dizer assim, porque ele era tão novo ainda, não é? Quem poderia imaginar que foi uma morte tão trágica, que abalou até, vamos dizer, todo o Brasil. E que, nesse momento, todos eles que passaram para o plano espiritual, de uma forma tão abrupta, que os mentores possam ajudá-los na readaptação no plano espiritual, não é? Mas, para que a gente possa entender essas tragédias, nós temos que estudar. Porque, senão, chega uma hora que nós vamos dizer, não acredito em Deus. Eu não posso acreditar que Deus permite um sofrimento tão grande. Então, se nós ficarmos apenas dizendo, olha, eu tenho fé, olha, eu tenho confiança, olha, posso dizer para vocês que amanhã nós não vamos ter mais nada. Porque a cada minuto, a cada instante, tem acontecido tantas coisas que somente uma religião firme poderá, assim, nos dar uma orientação e continuarmos com a nossa fé inabalável. Então, vejamos essa lição. Na reunião do dia 25 de agosto de 1955, Valéria, uma abnegada amiga espiritual, nos visitou através do médium, contando-nos algo de sua romagem última pelos caminhos da Terra. Em traços simples, mas profundamente humano e expressivo, plasmou o formoso estudo da lei de causa e efeito que passamos a apresentar. Gente, o que é a lei de causa e efeito? É assim, quem planta, colhe. Tudo que nós fizermos para o nosso semelhante, o bem e o mal, volta para nós mesmos. Por isso, os dizeres de Emmanuel, na mesma circunstância que colocas o teu irmão, um dia serás colocado. Não duvidemos disso. Ninguém avança esquecendo o passado. Quando nós conseguimos fazer alguém feliz, vocês podem saber que nós estamos plantando para nós mesmos um pedacinho do céu. E toda vez que nós fazermos algo de errado, conseguirmos realizar uma vingança, uma coisa torpe, nós estamos simplesmente plasmando para nós mesmos o inferno que nós passaremos a viver. Quem acende, quem põe incêndio na vida, acende as chamas, nós vamos viver sobre labaredas. Então, convém meditar, estudar, para a gente não cair em tentação. Amigos, trazida ao recinto por nossos instrutores, ofereço-vos alguma coisa de minha história obscura. Lembrem que é uma irmã que já é uma amiga espiritual. É um espírito que já plantou a paz para ela mesma. Mas vamos ver o que aconteceu durante a sua vida aqui na Terra. É um episódio de dor, porque nascido da culpa, mas também de alegria, por erguer-se a redenção, observo que a verdade aqui se exprime veloz, por intermédio de vossa boca. No entanto, para comigo, externou-se devagarinho pelas amargas lições da lepra. Não obstante o anonimato de meu berço e a singeleza de minha existência, em minha última romagem pela terra, guardava todos os títulos da mulher venturosa. No entanto, quando mais me orgulhava do lar feliz, coroado pela presença de um esposo e 4 filhos, cujo amor supunha invulnerável, eis que a justiça divina delegou a Morfeia o poder de expurgar-me o coração. Nunca me esquecerei do pavor que vi desenhar-se no semblante daqueles que eu mais amava,
quando regressei da cidade ao campo com um diagnóstico terrível. O desprezo de que me vi objeto doía muito mais do que a própria enfermidade. Meu companheiro e meus filhos, amedrontados, fizeram-se do sítio florescente em que minhas mãos lhes afagavam a vida e fugiram de mim, alegando-me apenas desguarnecida palhoça no seio da mata onde me caberia morrer. Narrar-vos o que foi meu drama expiatório por mais de 10 anos consecutivos é tarefa impraticável em meus recursos de expressão. Gente, imagine o nosso lar feliz. Um companheiro, filhos amados, tudo alegria. De repente, um diagnóstico terrível, a lepra. E todos nós, que de repente somos portadores de uma enfermidade, o que nós esperamos dos nossos familiares? Pelo menos os mais próximos. Pelo menos respeito, compreensão, mas jamais o desprezo, o medo de conviver. Como é que a pessoa passa a sentir? E por mais que nós queiramos, às vezes expressar o sofrimento de alguém é tão difícil. Sabe que nesses dias, que tem passado em 12 anos, né? A gente está convivendo com desencarne, pessoas que estão indo para o plano espiritual, pessoas que parece que estão em paz consigo mesma. Ainda hoje, chegando aqui, nós ouvimos dos companheiros a preocupação com uma das avózinhas. E batendo os olhos, nós percebemos que está se aproximando o momento. 96 anos, 95, mas a verdade é que ela tem paz, sempre com aquele meio sorriso. Nada reclama, tudo aceita. Até mesmo de tê-la colocado aqui conosco. E que ela chegou a dizer para as filhas, quem quiser que venha me ver aqui. Porque meu lar é aqui. Então, conviver o dia a dia, a gente percebeu uma pessoa que está com a mala pronta, só esperando que os benfeitores venham buscar. São experiências, gente, que fica gravada na nossa alma pela eternidade. Porque pedi à família que encaminhasse para o hospital. E aí, a nossa companheira que dorme aqui à noite, me procurou, dizendo que os médicos já avisou que os rins está paralisado, que não tem mais jeito, e que não vão mexer, porque não vale a pena fazê-la sofrer. Mas o que importa é a paz que ela irradia. Isto vai com ela para o plano espiritual. Porque cada pessoa, eu acho tão interessante, porque cada uma de nós trazemos gravado em nós mesmos a nossa própria história. E somente as obras que foram concluídas é que vai levar a nota. Seja ela que for, mas tem que estar concluída a tarefa. Então, essa senhora está nos contando, relatando esse sofrimento. Conheci de perto o infortúnio e a necessidade. O pão esmolado tinha gosto de fel. O escárnio do próximo, jogado francamente ao meu rosto, era assim como o relho de brasas, revolvendo minhas chagas vivas. Por agasalho, possuía o musgo com que me socorria a mãe natureza, e por únicas companhias no mato agreste, além dos lobos que uivavam a pequena distância, encontrava somente a formiga e a varejeira, com o alívio das lágrimas e o conforto da oração.
O corpo apodreceu pouco a pouco, guerreando-me o egoísmo e estralhaçando-me a vaidade. E quando meus pés, por excesso de feridas, se recusaram ao movimento, confiei-me à inanição. Suspirar pela morte no leito de palha era meu único sonho, entre a sede e a fome, a aflição e o delírio. Isto é o que ela passava fisicamente. Mas imoralmente, como é que era a situação dessa senhora? As saudades dos filhos, a lembrança do esposo. Como é que seria? E as dores que enfrentava, a sede, a fome. E ninguém para lhe dar um conforto. Sofri pavorosamente, até que numa noite de estio, dessas em que o orvalho do céu consegue acalmar a secura escaldante da terra, perguntei a Deus, em pranto mudo, pela razão dos estranhos padecimentos a que o destino me precipitara em defesa. Foi então que a febre descerrou inesperadamente painéis ao meu olhar. Não podia saber se o presente retornava ao passado ou se o passado atingia o presente. Vi-me engrinaldada de fortuna e beleza, numa cidade espanhola de época recuada. Nela possuía um irmão consanguíneo, para quem roguei ao santo ofício, com falsos testemunhos, a pena de prisão incomunicável, temendo-lhe a palavra, já que tivera a desventura de conhecer-me os crimes inconfessáveis. Vocês estão vendo? No momento da febre, porque quem de nós, que no momento de sofrimento nós não falamos por quê? Por quê, meu Deus? Principalmente aqueles que têm uma vida sadia. E ela então perguntou, por quê? Mas a febre a fez ir para o passado. E era tão real que ela não sabia se o passado veio ou se ela que foi para o passado. Ela tinha um irmão consanguíneo e foi rogar ao Santo Ofício. O Santo Ofício é da Igreja Católica, são os padres, que no tempo da Inquisição, assinada por Gregório IX, o Papa Gregório IX é que assinou a Inquisição. E que a sua história no mundo espiritual se encontra num livro do André Luiz, chamado Libertação. Então, a gente não sabe, não é? O porquê dos porquês. E Emmanuel, ele alerta, nós só estamos pagando as nossas dívidas quando nós não estamos provocando sofrimentos alheios. Porque nós não podemos fazer do nosso sofrimento padecimento para outras pessoas. Então, continuemos. Arranquei-o à esposa e aos filhinhos, impus-lhe a solidão e o desespero no calabouço, em que se demorou por muito tempo, até que requisitei para ele o suplício do fogo, que lhe foi aplicado por fim na cela onde agonizava. Via-lhe ainda as vísceras fumegantes, e escutava-lhe os gritos aterradores, quando me senti de volta à carne torturada. De novo, o silêncio, a angústia, a monotonia. Experimentara um pesadelo ou havia conhecido a verdade? A providência divina teria dado resposta às minhas súplicas? Olha, gente, quantas desgraças nós plantamos para nós mesmos por causa de partes de bens materiais. Essa senhora tinha um irmão que conhecia a vida dela e que sabia quantos assassinatos, podridões que ela vivia.
Então, aquilo revoltava. E, além do mais, ele também tinha direito aos bens materiais deixados pelos seus pais. Então, rogou ao Santo Ofício, apresentou falsas testemunhas, e aí, quando o irmão estava demorando lá na prisão para desencarnar, ele pediu a morte do irmão. Que coisa terrível! E aí, atearam fogo para que o irmão falecesse através de uma fogueira. Formulava semelhantes indagações a mim mesma, quando assinalei os passos de 2 homens que se aproximavam. Mantinham conversação clara e ativa. Ouvia-lhes o diálogo, incapaz de qualquer reação. Tem visto você a megera leprosa? Indagou um deles. Creio terá morrido pelo cheiro de peste que reinante no ar, respondeu o outro. Não será conveniente verificar? Não me animo a enfrentar essa bruxa, que a estas horas não passará de um cadáver. Então rematou o mais afoito. Ajudemo-la, para que os corvos não lhe espalhem no campo os restos envenenados. Anotei o ruído de um fósforo, a inflamar-se ao compasso de risos estridentes. As chamas crepitaram rápidas. Inutilmente procurei clamar por socorro. A garganta jazia, semi-morta, a boca cerrada, não conseguia nem mesmo balbuciar uma prece. As labaredas pareciam serpentes rubras a me entrelaçarem para a morte. Como descrever-vos a flagelação do momento final? Sei apenas que por minutos que se desdobraram para mim como séculos, vi-me na posição de tocha viva a estertorar-se. Mas, reduzido o meu corpo a cinzas, ergui-me do pó, vestida em roupa leve e alva. A gritar de júbilo, vi que meu rosto se reconstituíra, que minhas mãos estavam limpas, que meus cabelos estavam intactos, e através das chamas que me libertavam, amigos de olhar brando me estendiam braços amorosos em ósculos de luz. Ajoelhei-me feliz, e em lágrimas de ventura agradeci a Deus, as úlceras salvadoras e a fogueira da redenção. Ah, meus amigos, a evolução do direito concede-vos hoje sacerdotes e juízes respeitáveis na galeria dos povos mais cultos da terra. A Inquisição é um fantasma no tempo, e o mundo começa a acalentar com segurança preciosos institutos de benemerência e solidariedade humana. Contudo, abstende-vos do crime, porque a culpa é assim como jaula a encarcerar-vos a consciência, da qual somente nos libertamos pela bondade inexaurível do Pai Celestial, que desse ou daquele modo nos concede o ensejo de saldar nossos débitos centil por centil. Não seria melhor nós sermos vítimas? Não é mais fácil? Porque, afinal, tudo passa. De repente, alguns anos aqui na Terra representam o quê? Ante a eternidade. Então, não é para que nós remoamos as mágoas da vida, mas é para nós aprendermos a perdoar. Porque amanhã, lá no plano espiritual, vai acontecer como aqui, a Valéria. Conforme as labaredas foi matando-a, destruindo o seu corpo, ia ressurgindo no plano espiritual, e que ela via que o rosto já estava recomposto, os cabelos no lugar, as mãos havia curado, os pés haviam curado. Então, a vida é de causa e efeito. Perdoar um amigo é dar uma prova de amizade, não é? E quando perdoar um inimigo?
é pedir perdão para nós mesmos. Não vale a pena nós removermos passado, momentos em que alguém nos feriu tanto. Não vale a pena. Vale a pena é nós caminharmos, erguer a cabeça e caminhar, aproveitando o máximo da nossa existência, lembrando sempre das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz: reconciliai depressa com teu adversário, enquanto está a caminho com ele. Lembrando também que na cruz, de braços abertos, o crime talvez mais hediondo que a humanidade, talvez não foi o mais hediondo em que a humanidade praticou. Ali, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O tempo passou. E na psicografia iluminada desse grande missionário Chico, no livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus caminhando lá no plano espiritual, ele disse: transplantarei a árvore do meu evangelho para a pátria do Cruzeiro do Sul. Lá, aonde ele caminhou, e que muitos sensitivos que têm a oportunidade de chegar naquele lugar sentem a vibração e começam a chorar. Mas por que tanta guerra, extermínio, tanto ódio no coração contra outros irmãos? Só porque não professam a mesma fé que nós? Então, naqueles lugares aonde Jesus passou, a humanidade continua terrivelmente se amaldiçoando. Mas eu acho que o Evangelho do Cristo, que já passou também pela França, e que houve também um fracasso. Mas aqui no Brasil, os espíritas, eles abrem a bandeira para que o Evangelho possa perdurar nas nossas vidas. E quando a gente vê, através da mediunidade, irmãos que no mundo espiritual, e que nós conhecemos aqui na Terra, tão iluminados, tão felizes, a gente pode dizer: valeu a pena. Valeu muito a pena, porque isso é a nossa vida. É assim que nós somos. Então, queremos dizer: amado Jesus, Mestre amorável e bom, fazei, Senhor, que enquanto o Brasil estremece ante o sofrimento de companheiros, ante criaturas que resgataram talvez um passado tão obscuro, nós, espíritas que acreditamos na imortalidade da alma, na certeza absoluta da eternidade, nós te rogamos, abençoa a política da nossa pátria, inspire os homens que haverão de governar o planeta, aqui o pedacinho desse planeta que é o Brasil. Inspira, Senhor, pela tua luz, pela tua bondade, todos os lugares aonde pronunciam o teu nome, onde esculpe uma estátua para te recordar, onde pintam para te recordar. Mas ensina-nos a erguer o templo luminoso dentro das nossas almas, para que caminhando nós não venhamos a ficarmos perplexos ante os sofrimentos, e para que não recuamos. Assim abençoa nesse momento todos os companheiros que estão enfermos, a nossa querida Carolina, prestes a partir. Abençoa também a nossa querida Marlene, na sua vida, com seus filhos, com seu companheiro. Abençoa a nossa Ana e
todos aqueles que estão ligados no roteiro da nossa vida. E abençoa agora o nosso querido Luiz, no plano espiritual, que nos trouxe aqui o seu filho amado. Que ele possa, agora liberto do corpo, percorrer esse espaço visitando as casas espíritas aonde ele amava tanto. Abençoa todos aqueles, enfim, que nos antecederam na jornada além túmulo, mas abençoa também os nossos irmãos aqui presentes, aonde vêm pedir uma graça, que possam encontrar esta graça em forma de trabalho, em forma de saúde, em forma de entendimento, de luz, de paz para as suas almas. Abençoa-nos então, Jesus, e sê conosco agora e para sempre. Que assim seja.